Fala aí galera do Bike Legal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês já viram aí no título, o assunto de hoje é Mountain Bike nos Jogos Olímpicos. Vamos contar toda a história da modalidade nas Olimpíadas. Quais os países com mais medalhas? Quem são os atletas recordistas? E qual foi o desempenho dos brasileiros nesse histórico? Aqui a gente não é de enrolação, então já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e bora pra matéria! O mountain bike é um esporte relativamente recente. A gente já contou um pouco dessa história em outros vídeos aqui do canal. Mas a modalidade surgiu ali pelo final dos anos 60, início dos anos 70, na costa oeste dos Estados Unidos. Foi na Califórnia que um grupo de amigos começou a se juntar para fazer adaptações nas bicicletas e poder pedalar no meio do mato, despencando nas descidas de montanha. No começo tudo era mais pela diversão. Eu não vou me estender muito nessa parte, mas eu deixo aqui no card o vídeo de uma entrevista muito bacana que a Renata Falzoni fez com o Gary Fischer, que estava no meio dessa turma e pode sim ser considerado um dos pais do mountain bike. De forma bem resumida, nas décadas seguintes o esporte cresceu muito, sempre a partir dos Estados Unidos. Foram surgindo provas, federações, o número de atletas e praticantes disparou e naturalmente também veio o interesse das indústrias. Ali no começo da década de 80 foi que as grandes marcas começaram a lançar as próprias mountain bikes, já adaptadas para a prática. O esporte ganhou muita popularidade também na Europa e as competições começaram a ficar mais sérias. O primeiro campeonato nacional foi disputado nos Estados Unidos em 1983. E o primeiro mundial com a chancela da UCI, a União Ciclística Internacional, veio apenas em 1990. Só então veio o reconhecimento olímpico e a inclusão no programa dos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996, nos Estados Unidos. O formato escolhido foi o cross country, na sigla XCO, em que os ciclistas largam todos juntos para uma corrida que dura entre 1h30 e 2 horas. Eles pedalam por um número determinado de voltas na pista, que deve ter entre 4 e 6 km de extensão, e não pode ter mais que 15% de trechos planos. É um terreno irregular, na terra, obviamente, exigindo força para encarar as subidas, mas também muita técnica em obstáculos que podem ser naturais ou montados, como é o caso dos Rock Gardens, por exemplo. No trajeto também há uma área determinada para alimentação, que é o único trecho onde os ciclistas podem receber qualquer tipo de reposição e também onde eles podem fazer reparos na bicicleta se necessário. O vencedor, sem segredo, quem chegar primeiro, leva. Esse formato é o que persiste inalterado nas 6 edições em que o MTB esteve presente nos Jogos. Vamos a elas especificamente. Atlanta 96. As primeiríssimas medalhas de ouro do mountain bike foram para Bart Bregens, da Holanda, e Paola Pezzo, da Itália. Prata para Thomas Frischknecht, da Suíça, e Alison Seidor, do Canadá. Já as medalhas de bronze ficaram com Miguel Martinez, da França, e Susan Dematei, dos Estados Unidos. Os representantes brasileiros foram Márcio Ravelli, nome histórico do MTB nacional, que ficou em 27º, e Ivanir Lopes, o 35º. Em Sydney 2000, a italiana Paola Pezzo repetiu a dose, conseguiu o biolímpico entre as mulheres. A suíça Bárbara Blatter ficou com a prata e a espanhola Marga Fulana com o bronze. Entre os homens, ouro para Miguel Martinez, da França, prata para Philippe Merhaeg, da Bélgica, e bronze para Christoph Saucer, da Suíça. O único brasileiro na disputa foi Renato Seabra, mas ele não conseguiu concluir a prova. 2004 foi em Atenas que marcou a primeira participação feminina do Brasil com Jaqueline Mourão, que ficou na 18ª colocação. Inclusive, vou deixar outro card aqui para você ver o papo da Renata Falzoni com a Jaqueline Mourão no meio dessa pandemia, falando sobre o encontro delas duas lá na Grécia. A Renata cobrindo nos tempos de ESPN e a Jaque correndo. Edivando Cruz foi o representante entre os homens e foi o 33º. Medalhistas de ouro: Ganrita Dali, da Noruega, e Julien Absalon, da França.
As duas medalhas de prata ficaram com Marie-Hélène Prémont, do Canadá, e José Hermida, da Espanha. Bronzes para Sabine Spitz, da Alemanha, e Bart Breygens, da Holanda. Esse mesmo que hoje é o comentarista das transmissões oficiais das etapas da Copa do Mundo. Indo para Pequim 2008, veio o bi-olímpico de Julien Absalon, com prata do compatriota Jean Perrot e o bronze de Nino Schurter, a primeira de 3 medalhas do suíço, que ainda viria a ser 8 vezes campeão mundial de mountain bike. No feminino, ouro para Sabine Spitz, da Alemanha, prata para Maja Wosklowska, da Polônia, e bronze para Irina Kalentieva, da Rússia. Olha, em off aí, ô editor, tem que dar um desconto para o repórter na pronúncia desses nomes aí, que não necessariamente vão estar certos, mas também tá difícil hoje, hein? Voltando para Pequim, o Brasil teve Jaqueline Mourão de novo, desta vez na 19ª posição, e a estreia de Rubinho Valeriano, que foi o 21º. Chegamos a Londres 2012, onde o tcheco Jaroslav Kuhavi foi o medalhista de ouro. Nino Schurter ficou com a prata e o italiano Marco Fontana com o bronze. Entre as mulheres deu França com Julie Bresset, prata para Sabine Spitz e bronze para Georgia Gold dos Estados Unidos. Brasileiro desta vez só entre os homens, Rubinho Valeriano, o 24º. 4 anos atrás foi a nossa vez de receber os Jogos Olímpicos e a pista de Deodoro lá no Rio de Janeiro foi considerada pelos atletas a mais dura de todas. Veio enfim a consagração e o ouro de Nino Schurter no masculino, e quem venceu entre as mulheres foi a sueca Jenny Rissveds. Aliás, vou deixar aqui outro card com uma história muito emocionante desta ciclista. Porque logo depois da Rio 2016 ela enfrentou um grave quadro de depressão, parou de competir e só conseguiu voltar a correr entre as melhores no ano passado, quando ela inclusive ganhou uma etapa da Copa do Mundo. Foi muito emocionante ver essa história de superação. Vou deixar aí para vocês verem depois desse vídeo. Voltando a Rio 2016, as medalhas de prata ficaram com Jaroslav Kuhavi e Maja Wosklowska, para delírio dos narradores falantes de português para ter que ler estes nominhos complicados aí, né? Os bronzes ficaram com Carlos Coloma, da Espanha, e Caterine Pendrell, do Canadá. Brasileiros na jogada: Raíza Golão foi a 20ª colocada, Henrique Avancini o 23º e Rubinho Valeriano o 30º. Bora fazer o quadro de medalhas do MTB? Total de 6 edições dos Jogos Olímpicos, 36 medalhas distribuídas para 14 países diferentes. A França está no topo. Em ouros é disparado, são 4. Depois vem Suíça, Itália e por aí vai. O domínio é bem grande dos países europeus. Destaques individuais para os 2 únicos bicampeões da modalidade, o francês Julien Absalon e a italiana Paola Pezzo. Agora nossa expectativa, claro, é colocar o Brasil pela primeira vez nesse quadro. Como vocês bem sabem, Tóquio 2020 passou para o ano que vem por conta da pandemia, mas um ciclista brasileiro continua entre os favoritos à medalha. Será que Henrique Avancini vai conseguir mais esse feito para o esporte nacional? Bom, em breve a gente fala mais sobre Tóquio aqui no canal, trazendo os detalhes da nova pista e contando como está a briga por vagas para os brasileiros no ciclismo, não só no MTB, mas também na pista, na estrada e no BMX. Combinado? Bom, quero ouvir vocês agora, deixem aí os seus comentários, se faltou alguma coisa nesse vídeo. Já peço aquele perdão adiantado pela pronúncia dos nomes complicados que eu passei por aqui. E também deixa a sugestão dos próximos temas que você quer ver em reportagens aqui no Bike é Legal. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações. E mais importante que tudo, você sabe o que é, né? A gente assiste essas feras, mas também fazemos nossa parte. Bora pedalar!